Olá, dando continuidade de onde nós paramos, nós estávamos falando sobre os tempos, P&D depende da operação. Então temos operações, por exemplo, televisor, que tem uma forma de trabalhar e acabam gerando tempos P&D diferentes de, por exemplo, produtos não duráveis, né? Principalmente a parte da entrega, né? Para você entregar um televisor, você consegue ter disponível a pronta entrega, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? No seu estoque, um televisor. Mas um leite de saquinho já fica um pouco mais difícil de você ter essa situação em todo o tempo, né? Pronta entrega. Você tem que trabalhar com o contexto de comprar ali o leite, né, da vaca, e isso aqui entrar dentro do processo para ser entregue, né? Um exemplo, né, fictício aí para a gente pensar. As razões que digo o grau de especulação, especulação com relação a quando produzir, será que vai entrar o pedido, será que não vai entrar, será que aquele cliente novo vai vir, será que não vai, tudo com a ver com previsão e expectativas, né? E a questão da especulação que nós falamos aqui. E agora, fazendo um resumo, vamos dizer aqui, calma aí, deixa eu mudar, nossa, ficou difícil de colocar aqui, com a imagem. Vou colocar a imagem aqui em cima, tá? E aqui a gente tem um gráfico resumo, um gráfico muito bacana, né? É uma forma que, por exemplo, o título é uma forma de demonstrar as diferentes graduações da produção e a relação entre demanda e tempo total. Aqui nós temos, por exemplo, o PD em produzir para estoque. Né? Quando você produz para estoque, você tem todo esse processo já adiantado, você tem um estoque feito aqui. Então, seu tempo D é esse tempo aqui, que nós já falamos, né? O somatório de gerar o pedido, separar o pedido, embalar o pedido, carregar o pedido e transportar o pedido. É só isso esse tempo. Quando você faz o produzir para pedidos, né, make to order, você tem o quê? Você já tem a questão da compra dos insumos prontas. Então você tem como se fosse você tivesse um estoque aqui intermediário de insumos, né? Então o seu tempo para entregar é um pouquinho maior comparado a isso. Por quê? Você tem um estoque de insumos, esses insumos têm que ser transformados. Depois de transformados, eles entram no processo de entrega que nós já falamos. Então tem todo esse tempo a mais. E aqui é a relação do tempo para entregar ao cliente, que é o D, que vai ter esse tempo todo, com o tempo do processo total, a questão do atravessamento, né? Tempo de atravessamento, desde o início até o final. Tá? E o tempo de atravessamento você vê que não muda, né? Sempre está aqui constante. O que está mudando é o D. E comprar para pedidos. Comprar para pedidos. É quando você trabalha no outro extremo, né? Não é para estoque, mas você compra mediante, você faz mediante um pedido. Make to order, nesse caso. Na verdade, desculpa, né? Make to resource. Né? Você compra para o recurso aqui também, desculpe, tá? Resource to order, tá? Resource to order. Confundi as palavras em inglês aqui. Aí você, para isso, você faz o quê? Você vai começar a comprar até mesmo o insumo. Você só compra o insumo quando você tem um pedido, né? Então está relacionado. Você vai o tempo para entregar para o cliente fica igual ao tempo de processamento total, de atravessamento total. Por quê? Você só vai fazer a compra dos insumos quando você tiver um pedido. Nesse caso aqui de cima, você já comprou os insumos e você só produz quando você tem um pedido. Nesse caso aqui, você já produziu para o estoque e aí você espera o pedido somente para fazer o processo de entrega, né? Então aqui nós acabamos tendo os três cenários distintos, né? O resource to order, aqui embaixo, o make to order, aqui, e o make to stock, beleza? Temos aqui esses cenários distintos, né, que nós vimos na aula passada, então nós temos agora o elo do que vimos, como que estamos estudando aqui. E é bem interessante essa questão. Por quê? Porque o cliente deve estar em foco, porque o cliente é importante e tempo para o cliente é muito importante. E dentro ainda de um contexto maior, vamos trabalhar com a questão de atividades de planejamento e controle, tá? Dar uma introdução para vocês do que vem a ser algumas atividades dentro do contexto de planejamento e controle. Então, planejamento e controle requer, e a gente tem falado muito, mas é importante repetir, a conciliação, o casamento entre o quê?
suprimento e demanda, o que o cliente quer, ou demanda gerada pelo cliente, e meu papel de suprir, de atender essa demanda, né? E isso a gente vai trabalhar num contexto de quê? Em termos de volume, tempo, qualidade. A palavrinha mágica que acabamos de falar, né? Tempo. Mas outra palavrinha, volume, né, que interfere. E outra palavrinha que temos que tomar muito cuidado, né? Quando a gente quer muito tempo, muito volume, isso aqui pode escorrer pelos dedos, né? Escorrer pelas mãos. Então isso é um problema e tem que estar sempre, sempre em foco, tá? Então pensando dentro desse contexto, nesses termos, né, de volume, tempo e qualidade, nós temos aí, tá? 4 atividades superpostas envolvidas, né? 4 atividades que nós vamos trabalhar e vamos falar um pouco sobre elas. Quais são essas atividades, professor? Uma atividade é o carregamento, outra atividade é o sequenciamento, outra atividade é a programação e a outra atividade é o controle, tá? Olhando de uma maneira global e geral. Programação é quando fazer. A programação ela está totalmente enraizado, entrelaçado com essa perguntinha. Quando fazer? Carregamento. Quanto eu vou fazer daquilo? Quando? Programação. Quanto? Quantidade. Carregamento. Em que ordem fazer? Né? Eu tenho vários tipos, vários produtos e, de repente, em que ordem eu vou fazer esses produtos? É o sequenciamento. Qual a sequência, né? E as atividades estão conforme o plano? É o monitoramento e controle. Por que é interessante essas 4 atividades? Percebam, elas não estão separadas, elas não estão descorrelatas, né? Descorrelacionadas. Na verdade, elas têm algo em comum as 4. Algumas têm mais com a outra. Quando fazer tem muita ligação com quanto fazer. Quando fazer tem muita ligação com em que ordem fazer. Tá vendo? Que ordem fazer tem muita ligação com o monitoramento. O monitoramento tem muita ligação, por exemplo, com carregamento, mas todas elas têm as suas interseções e gente, algo muito importante em toda e qualquer empresa, comunicação, visão do todo, você enxergar o processo como todo e conseguir interagir, buscar informação com a pessoa certa, na hora certa e ter a sinergia para as coisas acontecerem de forma adequada. Então estão aí 4 pontos, 4 pilares, 4 atividades de planejamento e controle. E é uma informação muito importante agora. Se liga nas próximas aulas, galera! Não percam as próximas aulas, pois nós vamos detalhar esses 4 pontos. E são 4 pontos muito importantes para você crescer dentro da onde você estiver, mas principalmente crescer em conhecimento dentro do contexto da disciplina de PCP para você. E tamo junto, vamos firme e não deixe aí de estar ligado nas próximas aulas. Bons estudos, Deus abençoe, um abraço.